estudarmos as doutrinas, os rudimentos da palavra de Deus, devemos estudar as cartas de Paulo, de Pedro, de João, não é? Precisamos estudar a carta de Judas, porque é doutrina que vai nos manter firmes nesses dias em que nós estamos vivendo. E eu gosto muito de estudar Gálatas. Gálatas você lê em menos de 1 hora. E é uma carta profunda, não é? Ela é considerada também conjunto das cartas chamadas grandes epístolas, junto com 1ª e 2ª Coríntios e Romanos. Romanos é a carta mais doutrinária e maior carta escrita pelo apóstolo Paulo. Nós estamos estudando a carta aos Romanos na escola bíblica dominical, né? E essa carta aqui parece muito com Romanos, por quê? Porque Paulo fala muito sobre a graça e sobre a justificação. Ele estava muito preocupado com a igreja da Galácia, ou seja, os Gálatas, né? Eles eram da Galácia. E Paulo, ele tinha uma preocupação com essa igreja. Essa igreja ficava, hoje a Galácia é a região da capital da Turquia. A capital da Turquia não é Istambul. Muita gente pensa que é Istambul, mas a capital da Turquia é Ankara. E Galácia ficava mesmo ali onde hoje é Ankara. Ficava pertinho da Capadócia, onde estavam, né, ou estão as cidades de onde saem as 7 igrejas do Apocalipse, na Ásia Menor. E Paulo escreve essa carta quando ele estava em Éfeso, estava pertinho. E ele escreve porque estava preocupado. Por quê? Porque aqui na Galácia havia um grupo muito grande de judeus convertidos ao Jesus, não é? Eu não gosto de falar convertidos ao cristianismo, parece que a gente dá muita importância à religião. E Jesus, ele não veio fundar nenhuma religião. Então, esses judeus estavam se convertendo a Cristo. E eles começaram, então, a evangelizar. Mas surgiram alguns mestres entre eles que estavam corrompendo seus sentidos. Alguns mestres lá dentro estavam dizendo assim: nós saímos do judaísmo, deixamos os rudimentos da lei, mas nós temos de observar certas coisas da lei para sermos salvos. Por exemplo, nós temos de continuar a impor a circuncisão. Então, os gentios, os pagãos que se converterem ao cristianismo, aqui na Galácia, têm de ser obrigados a fazerem a circuncisão e voltarem a alguns ritos da lei. E aí Paulo se levanta, irmãos. Paulo, ele chegou a dizer para esses Gálatas aqui que eles estavam enfeitiçados. Imagina, ele disse: quem enfeitiçou vocês para fazer vocês cair da graça? Eles estavam caindo da graça porque eles estavam voltando para as práticas da lei, como se alguém estivesse pregando que para ser salvo precisava voltar para as práticas da lei, para as boas obras. E Paulo está então dizendo para eles: vocês não podem achar que vão ser salvos por méritos. Nós somos salvos por méritos do que Cristo fez na cruz do Calvário, e isso chama-se justificação. Ninguém é salvo por meio das suas próprias obras, mas por meio das obras que Cristo operou em nosso lugar. Não é? Isso é justificação. No capítulo 2, no verso 16, ele diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. E não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Pela prática da lei, pelas observâncias da lei, ninguém será justificado, porque a lei nunca teve o poder de salvar. A lei só apontava o pecado. Paulo fala: eu não conheceria o pecado se eu não tivesse conhecido a lei. A lei diz: não matarás, então a pessoa ficava a saber que matar era pecado. Não furtarás, então a pessoa ficava a saber que furtar era pecado. Não cobiçarás nada do teu próximo, então a pessoa ficava a saber que cobiça é pecado. Mas a lei não tinha o poder de salvar. E aí vem Jesus e morre na cruz em nosso lugar. O justo morrendo em nosso lugar para nos justificar.
para fazer de nós filhos adotivos do Pai, por meio do seu sacrifício. E por isso, nós hoje temos a liberdade de vida no Espírito, porque fomos justificados e nos tornamos filhos de Deus. Aqui em Gálatas que ele fala que o Espírito que está em nós, ele clama, Abba, Pai. Por quê? Porque por meio de Jesus nós fomos reconciliados com o Pai e podemos ter o mesmo Pai de Jesus. E nos 2 versículos básicos que eu li aqui, Paulo ele traz 3 palavras muito importantes que ele também cita lá em 1 Coríntios 13:13, quando ele fala, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, não é? Então, nesses 2 versos que eu li, ele fala assim, mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos, diga comigo, esperança. Esperamos ansiosamente pela fé, diga fé. A justiça que Deus nos prometeu, o que importa é a fé, diga comigo, fé. Que se expressa pelo amor. Diga comigo, amor, fé, esperança e amor. Então, o crente em Jesus, irmãos, ele deve ser uma pessoa de fé, desenvolvendo aqui a esperança celeste e trabalhando para Deus com amor. Porque Paulo está falando que a fé deve ser expressa pelo amor. O tema dessa mensagem é uma fé que opera pelo amor. Diga assim comigo, opera é tempo presente. É tempo presente, é hoje, é aqui, é agora, não é? Então, o crente deve ser uma pessoa que tem fé e que desenvolve a esperança celeste trabalhando para Deus com amor. Por quê? Porque Tiago ele diz assim, a fé sem obras é morta. Não adianta nós falarmos que nós temos fé se essa fé não opera ou ela não é expressa pelo amor. Porque falar que tem fé, mas não desenvolver a fé, é hipocrisia, é religiosidade. Não é? Por isso que Paulo fala, nós que andamos no Espírito, que esperamos a justiça que o Senhor vai fazer lá, não é? No porvir. Nós hoje temos fé e desenvolvemos essa fé com amor. Então, como é que nós podemos continuar vivendo nessa tríade, né, da fé, esperança e o amor? E ele começa dizendo aqui no verso 5, mas nós que vivemos pelo Espírito. Viver pelo Espírito, irmãos, aí está em contraste com aqueles que estão vivendo na carne, que estão se alimentando dos apelos, dos apetites da carne. E a palavra do Senhor diz que os apetites da carne chamam-se concupiscência. E nós estamos num mundo, não é? Em que cada vez mais os apetites da carne, os apelos da carne, têm sido algo terrível, que tem afastado uma geração de Deus. Mas nós que vivemos pelo Espírito, o crente em Jesus tem de buscar ser diligente em viver no Espírito, em andar no Espírito, para não satisfazer, irmãos, as concupiscências da carne. Porque se nós não andarmos no Espírito, nós vamos satisfazer mais a nossa carne. Agora, o que é andar no Espírito? Nós, os que andamos no Espírito, o que é andar no Espírito? Será que a gente consegue? Será que você consegue, como um ser humano, andar no Espírito, viver no Espírito? Será que viver no Espírito é ficar alienado do mundo? Será que viver ou andar no Espírito é você orar 24 horas por dia? Jejuar 30 dias por mês? Porque antigamente, né, esse era o pensamento dos monges. Vamos nos retirar para os mosteiros e vamos fugir do mundo. E lá nós vamos viver no Espírito, vamos andar no Espírito. Mas não adianta que você pode ir para qualquer lugar, que a carne vai junto. Os apelos da carne vão juntos. Basta nós vermos quantos escândalos, não é? A nível moral nós temos visto ao longo dos séculos.
Então, irmãos, andar no Espírito não tem a ver com viver em oração, ou com viver jejuando, ou com entregar seus dízimos e suas ofertas, ou estar no culto. Não, isso é prática da religião. Andar no Espírito não tem a ver com religiosidade. Andar no Espírito, irmãos, é viver naturalmente o sobrenatural e sobrenaturalmente o natural. Tem gente que acha que viver o sobrenatural de Deus é algo do outro mundo. Não, é viver com Deus naturalmente. É ser guiado pelo Espírito Santo nos mínimos detalhes da vida. Vai tomar uma decisão? Pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu devo tomar essa decisão? Eu devo seguir por esse caminho? Eu devo usar essas palavras? Eu devo fazer essa comparação? Espírito Santo, essa atitude que eu quero tomar combina com o servo de Deus? Um dos pais da igreja, ele dizia: nem sempre eu consigo orar 1 hora, mas eu não passo 1 hora sem orar. Eu tenho meu tempo com Deus. Começo o dia, gosto de começar meu dia meditando na palavra, adorando, orando. No meu tempo a sós com Deus, eu gosto de fechar a porta. Lá em casa não tem criança, mas ainda assim eu gosto de fechar a porta, porque Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E eu estou ali com o Senhor, 40, 1 hora, 1 hora e meia, e eu saio daquele tempo a sós com Deus, mas eu não saio da presença de Deus, irmãos. Estou conectada com o Senhor, continuo conectada com o Senhor. Estou trabalhando, estou fazendo as coisas normais da vida. Estou desenvolvendo o que eu tenho de desenvolver naquele dia, mas estou conectada com o Senhor. Nós temos de aprender a prática de orarmos sem cessar. Paulo disse: orai sem cessar. Como é que a gente ora sem cessar? É aquela grande mulher de Deus, Kathryn Kuhlman, que orava, os enfermos eram curados, a mulher passava nos corredores, o povo tudo caía. Como Deus usava aquela mulher. E ela dizia: eu aprendi a prática da oração sem cessar. Mas não parava toda hora para orar, mas estava conectada com o Senhor. E andar no Espírito é assim: estou conectada, estou vigiando meus pensamentos. Estou vigiando minhas palavras. Estou vigiando o meu comportamento. Pastor Eduardo, outro dia aqui na escola dominical, aliás, ele já falou algumas vezes, não é? Aqui, e nós achamos engraçado que se as pessoas pudessem ler nossos pensamentos, a maioria já não seria nosso amigo mais. Se a esposa conseguisse ler tudo que o marido pensa, ela já não estava casada com ele mais. E vice-versa. Será que se eu conseguisse ler o pensamento de todos aqui nessa manhã, eu ia querer continuar pregando? Mas é interessante porque na hora que nós somos atacados com a flecha, né, com o dardo inflamado daquele pensamento, nós que andamos no Espírito, nós temos de ter sensibilidade e refletirmos se aquele pensamento que passou é justo, é puro, é bom. Se tem algum louvor, como disse Paulo em Filipenses 4. Se tem, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Mas se de repente vem aquele pensamento: ai, que marido chato que Deus me deu. Aí na hora eu tenho de repreender. Vou repreender esse pensamento em nome de Jesus. Entende? Às vezes, pensamentos... Irmãos, ser tentado não é pecado. Ser tentado não é pecado. Concupiscência não é pecado se nós não dermos vazão e liberdade. Porque ser tentado não é pecado. Agora, cair na tentação é que é pecado. Mas a tentação vem e na hora eu repreendo. Porque eu estou conectada com o céu, estou conectada com o Senhor. Então eu vou sondando os meus pensamentos, vou sondando minhas palavras. Opa, falei uma coisa que não devia. Me perdoa, Senhor, eu não vou falar mais.
Pede perdão à pessoa se falou com alguém. E nós vamos andando no Espírito, irmãos. Nós estamos ali vigiando, conectados com o Senhor. Está fazendo comida, está lá fazendo seu almoço, está lá orando. Aí você está lá, não é? Fazendo sua comida. Aí, de repente, tem a notificação lá no WhatsApp, alguém pedindo oração. Você não precisa parar, fechar a porta do quarto, ajoelhar para orar por aquela situação, não. Você está ali fazendo, cortando a sua batata. Ó Deus, toma essa vida agora nas tuas mãos, Senhor. Abençoe essa casa, abençoe essa causa, essa vida que está no hospital, que o Senhor vá lá, que o Senhor toque. E você está ali no seu ordinário, está ali no seu natural, mas você está vivendo o sobrenatural. Porque você anda no Espírito, você está conectado ao Espírito. Crente em Jesus não se desconecta do Espírito porque saiu do quarto fechado, porque saiu do culto na igreja. Está conduzindo o carro. Está lá, Senhor, me guarda, me livra de todo mal. Porque tem gente que está conduzindo, parece que não é crente, parece que esqueceu que é crente. Está conduzindo, aí alguém, não é, passa pela direita, e aí já está endemoniado, ou seu encapetado, ou seu maldito. Não, irmãos, nós temos que parar com isso. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Tem que sair só bênção. Deus nos chamou para abençoarmos. Tá certo que às vezes a gente fala que é abençoado, mas com vontade de falar outra coisa, né? Vai, abençoado. Mas é melhor você falar assim do que você falar amaldiçoado. Brigar, gesticular. Porque o crente anda ligado com o Senhor. Ele anda ligado no Espírito. E em todo o tempo ele está ali, diante de Deus. Aí Paulo continua dizendo, nós os que andamos no Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Oi, irmãos. Quando a gente lê essa frase aqui, a gente parece que fica se perguntando, se questionando, por que Paulo está a falar isso? Jesus já não nos outorgou justos, já não nos declarou justos pelo seu sacrifício e pelo seu sacrifício e pela sua ressurreição? Justificação é o quê? O Senhor olhar para nós, ver que nós não somos nada, somos tão injustos, mas Ele vai lá e nos declara justos por causa do sacrifício que Jesus fez por nós. Mas Paulo está dizendo aqui que nós ainda vamos receber pela fé a justiça. Ué, mas eu já não recebi a justiça quase 2000 anos atrás? Que justiça é essa que Paulo está falando aqui? Diga comigo assim, a coroa da justiça. A coroa da justiça. Paulo fala já no finalzinho da sua vida, quando ele já estava próximo, não é, a ser martirizado, a ser decapitado pela causa do Evangelho, porque Paulo morreu assim, não é? No finalzinho já, ele escreve para Timóteo, e ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, irmãos, é mais ou menos assim. Você está na escola, você está estudando, você passou de ano, mas você não recebeu o diploma ainda. Não é assim? Você pode até se graduar, mas não pega o diploma no dia da graduação. Eu, quando me graduei, eu peguei um canudo, mas dentro não tinha o diploma, não tinha o certificado. Por quê? Porque ele viria depois, ele vai estar sendo preparado ainda. É mais ou menos assim, a coroa da justiça já é nossa. O Senhor já nos justificou na cruz, mas a coroa da justiça tem a ver com galardão. A grade curricular você tem, você pode chegar lá na faculdade e falar, eu quero a minha grade curricular. E o meu diploma fica pronto quando? Não, você tem a grade curricular, mas o diploma ainda não está pronto. É mais ou menos assim, nós temos a grade curricular, que é a justificação que Jesus nos outorgou na cruz. Mas a coroa da justiça, ela está sendo preparada para nós no céu. Paulo fala em Colossenses 1:5, a esperança depositada para você no céu.
O que o Senhor está preparando para nós agora, está lá em cima. E quando nós estivermos reinando com Cristo aqui na terra, nós viremos de cima. Eu tenho 2 nacionalidades e 3 cidadanias. Eu tenho a nacionalidade brasileira porque minha mãe, ela era brasileira e eu nasci no Brasil. Eu tenho a nacionalidade portuguesa porque meu pai era português. Mas eu tenho a cidadania, não só portuguesa e brasileira, mas a maior e melhor cidadania, que é a cidadania do céu. Essa cidadania do céu, a cidadania celestial, é porque eu vim de Deus e eu vou voltar para Deus. Lá está a minha pátria verdadeira. Lá está o que o Senhor está preparando para mim. Por isso, irmãos, eu tenho de viver com os pés aqui na terra. Mas olha, a minha mente, a minha alma e o meu coração têm de estar ligados lá. Senão, não vou conseguir agradar a Deus e andar no Espírito. Paulo fala, a coroa da justiça me está guardada, o qual o justo juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Se nós estamos conectados com o céu, nós estamos amando a vinda do Senhor. Nós não estamos tentando sabotar os planos que estão já selados pelo Senhor na sua palavra. Nós estamos com o Espírito Santo em unidade, dizendo vem, porque o Espírito e a noiva dizem vem. A igreja não pode tentar sabotar isso, irmãos, porque vai cumprir o que Deus escreveu na sua palavra, o que Deus falou vai se cumprir. Eu gosto da frase, que eu não sei de quem é, que diz assim: o mundo está prestes a ver que a Bíblia não é história da carochinha. O mundo está prestes a ver que a Bíblia não é história da carochinha. Aqui não é o lugar da igreja. Esse mundo já não está nos dando motivos mais para nós queremos estar aqui, irmãos. Aqui não é o nosso lugar, nós estamos aqui de passagem. A vida do crente não é uma vida de manancial com períodos de deserto, não. A vida do crente é deserto, como peregrinos, não é? Forasteiros nessa terra, com períodos de mananciais. Nós estamos de passagem. Deserto não é lugar para fixarmos moradia. É passagem. A palavra do Senhor diz em Hebreus 11:16, mas agora aspiram a uma pátria superior. Diga comigo, uma pátria superior. Fala para o seu irmão como profeta, Deus tem uma pátria superior para você. Irmãos, essa pátria superior que Deus tem para nós não está aqui. Não está aqui nessa terra. Jesus disse, eu não sou desse mundo, meu reino não é desse mundo, eu não sou daqui, e nós também não somos, nós viemos de Deus, vamos voltar para Deus, Ele é nossa origem, Ele é nosso destino. Para de achar que aqui é sua casa eterna, não é. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se vergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Essa coroa da justiça, que o Senhor justo juiz está preparando e guardando para nós, meus irmãos, o Senhor está preparando lá. Cada ato de justiça, cada ato de bondade, cada ato de obediência à grande comissão, é o nosso galardão sendo edificado e guardado, para naquele dia nós ganharmos a coroa da justiça, o nosso galardão. Então o crente em Jesus tem que pensar no alto, parar de tentar juntar tesouros nessa terra. Eu sempre me lembro do texto quando aqueles 500 discípulos estavam lá em Jerusalém e Jesus estava dando as últimas instruções. E de repente ele disse, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam cheios de poder. E vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas aqui em Jerusalém, lá em Samaria, lá na Judéia e até os confins da... E ele vai subindo.
Ele vai subindo. Aí ele é coberto pelas nuvens. E aqueles 500 ficam olhando. Aí aparecem os anjos e dizem, varões galileus. Porque o povo saiu da Galileia e foi para lá, não é? Foi para lá para verem Jesus subir, porque no mesmo lugar que Jesus subiu, lá no Monte das Oliveiras, será lá que ele vai voltar. E aqueles anjos, varões galileus, porque vocês estão olhando para cima. Saibam que da mesma forma como vocês viram Jesus subir, ele há de voltar. Como vocês o viram subir, ele vai descer. Essa é promessa de Deus para nós, irmãos. Nós vivemos de promessa. A palavra do Senhor fala que Abraão, ele saiu em obediência. Não sabia para onde ia. Só sabia que ele tinha que sair. E Deus ia lhe direcionando o caminho. E sabe o que a Bíblia fala? Lá em Hebreus 11:10, que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. A cidade que tem fundamentos não é aqui onde nós vivemos, é lá em cima, na nossa pátria superior, não é? Moisés, Hebreus 11:24, ele era egípcio de criação, hebreu de nascimento, mas também avistava a pátria superior. Diz assim, Hebreus 11:24, pela fé Moisés, quando já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque contemplava a coroa da justiça. Ser filho da filha de Faraó por 80 anos, 120 anos, que foi o tempo de vida de Moisés, é muito pouco diante da eternidade, na pátria superior, na cidade que tem fundamentos, recebendo o galardão, a coroa da justiça. Por isso, pela fé, ele abandonou o Egito e permaneceu firme como quem vê o invisível. Será que nós estamos vivendo como quem vê o invisível? Ou nós estamos dia a dia buscando ver para crer? Ou correndo atrás daquilo que nós podemos ver? Não, irmãos, Paulo fala, olha, nós que andamos no Espírito, nós temos essa esperança de que a justiça de Deus nos será dada, está sendo preparada. E aí ele continua no verso 6, pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. Falamos hoje sobre isso aqui na escola dominical, a questão da circuncisão. A circuncisão, ela tem mais a ver com a prática da religiosidade, mas isso não é o mais importante. Ser religioso não é o mais importante. Ser circuncidado ou não, para Paulo não era o mais importante. Para aqueles judaizantes ou judeus convertidos a Cristo, que estavam querendo voltar para a prática do judaísmo, estavam caindo da fé porque estavam retrocedendo. Era importante, mas para Paulo não. Irmãos, a importância na vida de uma pessoa é ela nascer de novo. Não é ela praticar religião. Se religião fosse algo bom, o mundo estava em paz. Porque o que não falta no mundo é religião. Só na Índia, 330 milhões de deuses são adorados. Você chega lá e fala de Jesus, toda a gente quer, porque Jesus é mais um dos 330 milhões de deuses. Então, se religião fosse algo bom, o mundo estava em paz. Lá em Jerusalém não tinha lá os árabes de um lado, os judeus do outro, guerreando pelo mesmo espaço. Então, Paulo está dizendo, em Cristo não há benefício algum ser ou não religioso, ser ou não circuncidado. Essa semana tivemos o nosso discipulado e o tema discutido foi a onda de imigração, não é, aqui na nossa terra. E o nosso grupo de discipulado, ele também tem o pastor Moisés lá de São Tomé, o pastor Ellison lá de Boston. Então, nós estávamos falando de algo que tem sido comum, não só aqui em Portugal, mas eu acho que em todo o mundo, não é? A globalização.
está fazendo isso. Você vai lá na igreja de São Tomé, tem pessoas, por exemplo, militares que vêm de fora, que estão morando lá em treinamento e vão nos nossos cultos. Então, nós falamos que, segundo as estatísticas, nos últimos 12 anos, quase 900 igrejas foram abertas em Portugal pela influência dos imigrantes. Mas, na pandemia, muitas delas fecharam. E de 10 pessoas que vêm como imigrantes, 4 são cristãos evangélicos. Mas qual a diferença que esses cristãos estão fazendo aqui na nossa terra ou por onde eles têm ido à volta do mundo? Qual a diferença nós, como crentes em Jesus, nós estamos fazendo aqui? Irmãos, a igreja primitiva saiu por causa da perseguição e foi levando o evangelho para fora de Jerusalém, Samaria, Judéia, até chegar nos confins da terra. Você sabia que o discípulo de Jesus que descreu, o Tomé, o discípulo incrédulo, ele foi mais longe, ele chegou até a Índia. Lá na Índia tem a igreja de São Tomé por causa do Tomé que chegou lá e pregou o evangelho lá. Mateus, Egito, Etiópia, os discípulos de Jesus foram indo até os confins da terra por causa da perseguição e eles levaram o evangelho. Agora, se nos últimos 12 anos, a imigração, vamos lá, 40% dos imigrantes que chegam são cristãos evangélicos, por que nós não saímos do 1% de cristãos evangélicos e bíblicos aqui em Portugal? Que diferença a igreja de Jesus tem feito aqui na terra? Especialmente na terra onde nós vivemos. O que adianta 40% dos imigrantes virem crentes convertidos, mas não fazem a diferença? Que tristeza olhar a estatística da Aliança Evangélica Portuguesa e ver que nós somos menos de 1% em toda a nação. Não há 100 mil cristãos evangélicos em quase 11 milhões de pessoas. Não adianta, irmão, ser religioso. Não adianta falar, eu sou cristão evangélico. Se não nasceu de novo, não adianta. Não vai fazer a diferença nem aqui, nem no mundo espiritual. Não vai fazer a diferença em lugar nenhum. Se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E nem pode ver o reino de Deus. Aí Paulo fala em Gálatas 6,14, e ele vai completar aquilo que ele começou a falar no capítulo 5. Ele diz assim, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. É circuncidado, não é circuncidado, vai na igreja, não vai na igreja, dá o dízimo, deixa de dar o dízimo, vai na célula, não vai na célula, vem no dia da ceia, não vem no dia da ceia, não tem importância, o que tem importância é ser uma nova criatura, o que tem importância é nascer de novo. Tem que nascer de novo, tem que se tornar nova criatura. Tem que receber a natureza de Deus, irmãos. Porque se não receber a natureza de Deus, pode vir na igreja todo domingo, pode vir na ceia, pode fazer tudo que a igreja faz, mas se não nasceu de novo naquele dia, vai ouvir de Jesus, afasta-te de mim porque eu não te conheço. O crente nascido de novo, ele é diferente, ele não é religioso. Porque muitas vezes a religião é uma praga, o espírito de religiosidade é a pior coisa que pode existir numa comunidade. Jesus, ele nunca foi duro com os pecadores, nunca. Se você ler os relatos dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você não vai ver Jesus sendo duro com os pecadores. Nem com os publicanos, nem com as prostitutas, nem com as pecadoras. Mas Jesus foi tão duro
duro com os religiosos. Jesus foi ele foi tão frontal e pontual com os religiosos. O crente nascido de novo, irmãos, ele não ama o mundo. Nós cantamos aqui João 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Estar aqui na igreja é fácil, não é? É tão bom adorar aqui, cantar aqui, ser ambiente de paz. Olha que sossego. Aí a gente vai lá para fora. A gente vai lá para fora sendo enviados como ovelhas no meio dos lobos. Mas quem não é nascido de novo, quando chega lá fora, está igual a porca. Foi Jesus que falou isso. Está igual a porca. É limpinha, lavadinha, bonitinha, põe um lacinho, mas não mudou a natureza. Sai daqui, vai correr atrás do chiqueiro, vai correr atrás de uma lama, espojadouro da sujeira, não é? Está igual o cão, bonitinho e tal, vai lá, vomita. Aí vem, limpa, bonitinho, depois ele corre e vai lá voltar para o vômito dele. Jesus fez essa comparação também. Se você é religioso, mas não mudou de comportamento, não alterou seu estilo de vida, você não nasceu de novo. Você só é religioso. Você só tem uma religião, você vai na igreja evangélica. Mas não pode ser chamado de filho de Deus. Porque filho de Deus é todo aquele que nasceu de novo. Entrou na família de Deus através do novo nascimento. Não ama o mundo, não aprova as obras infrutíferas das trevas. Quantos crentes em Jesus estão aprovando as obras infrutíferas das trevas, irmãos? Quantos crentes em Jesus têm amigos adúlteros, têm amigos homossexuais, têm amigos que traem as esposas, têm amigos que mentem para os pais, têm amigos que estão fazendo coisas imorais, continuam na amizade como se nada estivesse acontecendo. Ou estão aprovando, ou estão sendo coniventes com as obras infrutíferas das trevas. Que diferença você está fazendo naquele meio? Meu pastor sempre contava a história de uma moça que era amiga de uma crente, de uma menina crente da escola. E um dia falaram para ela assim, mas por que você não se converte? Por que você também não vai para a igreja? E ela disse assim, para quê? A minha amiga é crente, faz tudo que eu faço, fala tudo que eu falo, vai sempre aonde eu vou. Que adianta? Não há diferença. A fala de quem nasceu de novo é diferente, irmãos. Ele não fala palavrão, ele não fala palavras torpes, ele não é violento nas suas palavras nem nas suas atitudes. O seu comportamento é diferente, a sua forma de se vestir é diferente. E vai aqui uma palavra para você, irmã, mulher de Deus. Nós estamos no verão, chegou o verão essa semana. Cuidado com a forma de você se vestir. Põe a sua roupa e vai na frente do espelho, se você não tem um esposo temente a Deus, ou alguém temente a Deus que possa lhe ajudar. Vai na frente do espelho e fala assim, Espírito Santo, essa roupa combina com uma filha de Deus? Esse short, esse tamanho de short combina com a serva de Deus? Essa barriga de fora combina com uma serva de Deus? Esse decote combina com uma serva de Deus? E não é só para as mulheres, não, para os homens também. Essa calça arrochada, apertada, parecendo lá o Chitãozinho Chororó, combina com o servo de Deus? Essa camisa aberta mostrando os peitos, ou não é, o abdômen, sei lá, combina com o servo de Deus? Irmãos, a porta para o céu continua estreita. O crente é diferente do mundo. O crente não fica na roda dos escarnecedores bebendo cerveja, tomando vinho, rindo das piadas imorais. Não, crente não. O crente chega num ambiente, o povo nem quer estar perto, porque não pode contar piadas imorais.
Uma vez o esposo de uma mulher da nossa igreja, lá de Sintra, ela me contou, né? Ele não quer convidar, ele ia lá em casa sempre. Sempre a gente fazia jantar e eles estavam lá em casa. Mas eu nunca fui na casa deles, a não ser para apagar fogo lá, apagar incêndio. E ela disse, ele não quer que vocês vão, não. Ele disse que você só fala de Jesus, pastora. Você não tem outro assunto. Você acha que eu fiquei triste com isso? Fiquei não, foi feliz. Realmente eu não tenho outro assunto. E eu não tenho por que ter outro assunto. Jesus é o centro. Eu posso falar de tudo o que tem para falar, mas sempre vou voltar para Jesus, porque Jesus é o centro de tudo. Então, o crente nascido de novo, irmãos, não fica devendo os outros. Ele é obediente. A palavra do Senhor que diz que aquele que deve é escravo. Você já viu que tem gente que deve os outros, mas não para de fazer dívida? Essa é uma mensagem pastoral. Não é mensagem ultrapentecostal. Você vai ter um carro, uma casa, é isso aí, recebe. Não, recebe a palavra aí para a sua vida. Essa palavra é bênção para a sua vida. Vai ajudar você a ser um crente piedoso. Mas você já viu que tem gente que está devendo Deus e o mundo literalmente e continua fazendo dívida. Irmãos, quem deve os outros não tem que comprar nada, até pagar tudo o que deve. A vida vive uma desgraça, porque vai virando uma bola de neve. Quando a pessoa vai ver, está cheia de juros para pagar, está cheia de dívida em cartão de crédito, está cheia de... Porque aqui faz dívida sim, quem quiser faz dívida todo dia. Todo dia, Cofidis liga para mim, você pode ter tanto na sua conta. Aí é o cartão do Onei, olha, você pode ter tanto aí do seu plafond na sua conta, paga só não sei quantos % de juros. Aí liga o outro lá, que eu já nem lembro mais. Irmãos, eu já tenho que ficar bloqueando esses telefones todos. Fala, agora eu não posso falar, porque normalmente quando ligam eu não posso falar mesmo, estou ocupada. Que horas eu posso falar com a senhora? Não sei, a senhora tenta aí outra hora e tal, eu vou lá e bloqueio. Pastor Eduardo que me ensinou. É para oferecer dívida, bloqueia. Cartão do Izink. Eu uso cartão Izink, eu uso cartão de crédito. Nós usamos muito. Tudo que nós temos foi comprado assim. Nós temos uma amiga que compra tudo pronto. Nós não temos esse poder aquisitivo. E a gente vai comprando. Tem um telemóvel. Irmãos, eu levei quase 50 anos para ter um iPhone. Mas pago em 3 anos, 20 euros por mês. Se não for assim, não compro. Aí vai lá. O Izink. Tem aqui a sua reserva. Você pode... Não, eu bloqueio. Não quero fazer dívida. Mas é uma tentação. Não é uma tentação? Eu quero fazer uma viagem para as Maldivas. E eu tenho esse plafond aqui. Mas está devendo um monte já. Não, eu vou. Vai. O que adianta? Vai ficar prisioneiro. Crente em Jesus não faz isso, irmãos. Crente em Jesus não é imoral, não é insubmisso, não é pessoa de contenda. E olha, a coisa mais importante na vida do crente é o que mais precisamos nesses dias, e eu falei no seminário de adoração, é que aquele crente nascido de novo, ele é atento àquilo que está acontecendo no mundo e ele sabe o que ele faz? Ele guarda a palavra de Deus, ele esconde a palavra de Deus no seu coração. Davi disse assim, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E o crente em Jesus, nesses dias que não tem a palavra guardada no coração, vai pecar contra Deus, vai tomar a marca desse sistema. Irmãos, vai entrar no curso desse mundo, porque nós já estamos envolvidos até aqui, no sistema desse mundo. E tem tanta coisa boa que a inteligência artificial trouxe para nós, não tem? Só que nós estamos sendo cozinhados em banho-maria. Olha como é bom a inteligência artificial. Há uns anos atrás, ganhei um GPS. Sabe aquele GPS quadradinho? Tom, isso mesmo, tom. Eu não sei ler mapa. Eu sou 0 à esquerda lendo mapa. E quando a gente viajava para longe, o pastor Eduardo botava um mapa desse tamanho. Todo lugar que ele vai, ele pega um mapa. Eu não sei. Ele pegou um para o João lá, que foi para os Açores, João. Não sei se tu usaste, mas eu não sei ler aquilo. Glória a Deus que tem alguém que sabe ler.
Eu não sei ler aquilo, eu gosto do GPS. Ai, mas a gente depois do GPS tem agora o quê? O Google Maps. Aí tem o Waze. Aí tem, não sei, isso é inteligência artificial, é uma benção, não é? Leva-nos onde nós queremos. Hoje, através da ressonância magnética, consegue-se ver onde tem todos os nódulos no corpo. Inteligência artificial. Tantas outras coisas que nós usamos da inteligência artificial e que são bênção, mas nós estamos sendo cozinhados em banho-maria. Irmãos, os estudiosos dizem que em 8 anos a Bíblia será tirada das nossas mãos. Homens de Deus, já tem essa estatística aí, essa previsão aí de tempo. Daqui a 8 anos não vai ter Bíblia mais. Porque estão tentando provar que a Bíblia traz discurso de ódio. Antigo Testamento violento. O Deus do Antigo Testamento é muito violento. Tem que acabar com o Antigo Testamento. Vamos tentar trazer o Novo Testamento só as partes que falam de amor. Parte que fala de severidade, de castigo, de correção, de inferno, então nem se fala, tira tudo. E você não acha que vão conseguir fazer isso? Vão sim. A palavra de Deus vai ser escassa, como lá nos dias dos juízes. E onde vai estar a palavra de Deus na vida da igreja quando a Bíblia física nos for tirada, irmãos? Só se escondemos essa palavra aqui no nosso coração, porque aquilo que está aqui dentro ninguém pode tirar de nós. Pode tirar a roupa do nosso corpo, pode tirar a casa onde nós moramos, mas não pode tirar o conhecimento da palavra de Deus guardada no coração, escondida no coração como um tesouro. E como é que nós escondemos a palavra de Deus no nosso coração? Como é que nós escondemos essa palavra no nosso coração? Crianças, jovens, adultos, casais, leiam a palavra, meditem na palavra, memorizem a palavra, cada dia na sua casa, cada dia com seus filhos. Olha o que o Senhor fala através de Moisés em Deuteronômio 30. Pois esta palavra está bem perto de ti, na tua boca e também no teu coração, para a cumprires. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Porém, se o teu coração se desviar, certamente perecerás. O que é que você tem que fazer? Todo dia. Comer a palavra. Espalhar a palavra. Escreve a palavra na sua casa. Coloca versículos lá, colados no seu frigorífico, no seu quarto, na sua sala. Declare a palavra, cante a palavra, ensine a palavra aos seus filhos. Andando, comendo, na mesa, levantando, assentando, na hora de dormir, vai lá orar com seus filhos. Fala, filho, você memorizou o versículo da célula dessa semana? Ou você acha que aquilo está ali de brinquedo, para enfeitar? Não. Você tem memorizado o versículo que toda semana está lá, no livro da célula? Tem gente que acha uma chatice a célula, né? Célula é uma seca, porque tem que usar o livro. Por que a gente não faz, não é? Como as igrejas de convenção, tem lá o culto, na congregação, num ponto de pregação, ou um culto familiar, e aí vai lá o pregador, que nem teve tempo de preparar quase, chega lá e dá uma palavra lá de improviso, e assim é bom, o povo ora, cai no poder, e tá bom. Não, irmão, não está bom não. Não está bom não, a igreja tem que crescer junta. Nas suas juntas e medulas, ela tem que crescer junta. Nas suas juntas e ligaduras, ela tem que ser edificada junta. Porque visão apostólica é assim. A visão apostólica, toda a gente não faz o que quer, não. Eu não faço o que eu quero, eu tenho líderes acima de mim, que também tem líderes acima deles. Igreja independente faz o que quer, de qualquer jeito. Igreja com visão apostólica não faz, não. Nós temos um segmento, nós temos um plano, nós temos uma meta, nós temos um alvo. Dá trabalho? Dá. Por isso que muita gente não gosta. Porque dá trabalho, tem de se submeter. Mas que o Senhor nos ajude a amarmos a sua palavra. Então avalie a sua vida. E Paulo termina aqui o versículo 6 dizendo assim, o que importa,
No caso, não é a circuncisão nem a incircuncisão. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. A fé que opera pelo amor. E opera e expressa, está no tempo presente. É hoje, irmãos. Hoje é dia de tomarmos uma posição com Deus. Não é amanhã, não é ontem. Não é esperar para o dia 31 de dezembro para nós fazermos votos, é hoje. A fé tem que ser expressa pelo amor, como diz Tiago, a fé sem obras é morta. Deus nos chamou para vivermos em boas obras. Não somos salvos pelas boas obras, não. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, disse Paulo aos Efésios. Mas nós fomos chamados para as boas obras. Deus preparou as boas obras para que a sua igreja andasse nelas. Então a fé tem que ser expressa. A Bíblia tem que ser uma expressão de amor. A fé deve ser uma expressão de amor hoje. Porque há pessoas que elas têm fé para o passado. Deus só agia no passado. Deus só fazia no passado. Outras só têm fé para o futuro. Deus vai fazer no futuro. E nós temos um exemplo clássico que eu vou terminar com ele, da Marta. A Marta, ela amava realmente Jesus. A Marta, irmã de Lázaro, e irmã de Maria. Era uma família que amava muito Jesus. E a Marta, ela operava pelo amor. Ela era hospitaleira. Mas o irmão dela morre. E Jesus chega lá 4 dias depois dele ter morrido. E já cheirava mal. E aí, diz o texto assim de João 11, 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, é uma fé passada, uma fé retroativa. Se tu estivesses aqui, não teria acontecido isso. Senhor, no passado, se tu tivesses me livrado daquela situação, hoje eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo. E quantos crentes estão vivendo do passado, que no passado profetizavam, no passado ouviam Deus, no passado eram ativos na igreja, no passado faziam, no passado aconteciam. E a Marta continua. Mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Fé no presente. É essa fé que nós precisamos de desenvolver, a fé no agora. Senhor, tudo que o Senhor pedir, o Pai vai fazer hoje. E aí ela continua. Aí Jesus disse assim, Marta, teu irmão há de ressuscitar. E disse Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. A fé para o futuro. Se tu estivesses aqui, fé retroativa. Ele vai ressuscitar no último dia. A fé futurística. Não é? Irmãos, é hoje. Senhor, eu sei que tudo que o Senhor pediu, o Pai vai fazer. Fé para agora. Não é? Precisamos do milagre hoje, então nós vamos declarar hoje. Aí Jesus chegou lá e disse, tirem a pedra, olha, tirem a pedra, tempo presente. E aí ele disse para Marta, se tu creres, tu vais ver a glória de Deus agora, se tu creres agora, porque agora é que vai tirar a pedra. E aí ele ora e fala, Pai, eu te louvo porque sempre me ouves. Olha, irmãos, atemporal. Sempre me ouves, não tem tempo. Ontem, hoje, amanhã, o Senhor sempre ouve. O nosso sumo intercessor, que é Jesus, que diz que tudo que nós pedíssemos no seu nome, o Pai faria. E aí Jesus ora e fala, Senhor, eu sei que tu me ouves, mas eu estou falando isso para que eles saibam que tu me enviaste hoje. E aí ele dá a ordem hoje. Lázaro, vem para fora. E aí Lázaro sai de lá, 4 dias de morto, sai todo atado. E Jesus disse, agora vocês vão fazer hoje o quê? Vão desatar ele, vão deixar ele ir. É hoje que a igreja tem que se mover no sobrenatural. É hoje que a igreja tem que viver como nascida de novo, irmãos. Porque tem de operar no amor. Você ama Jesus? Você tem fé em Jesus? Você espera na esperança celestial, mas tem de se expressar hoje em amor a sua fé. Vamos ficar de pé.